Os volantes entrando no meio da zaga, os zagueiros abrindo pelas laterais do campo, com certeza isso já te gerou dúvida no Vasco do técnico Fernando Diniz. Qual é a real intenção dele com isso? Por que o Diniz faz esse movimento e o que isso acarreta no jogo do Vasco? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E pra gente começar a entender, temos que saber que o Vasco em muitos momentos acaba jogando num 4-2-4, que na hora de marcar com bloco baixo vira um 4-4-2. Quando o Vasco quer pressionar o adversário, pressionar a saída de bola do adversário, ele marca num 4-2-4, adiantando os seus dois alas, adiantando seus dois atacantes, no caso o Brenner e o Felipe Coutinho. Essa é a formação original do Vasco, que quando tá com a bola construindo contra o adversário no seu bloco baixo, o Vasco se organiza dessa forma. Os volantes Thiago Mendes e Barros baixam como se fossem zagueiros, o Robert Renan abre pela esquerda e o Cuesta abre pela direita, ocupando a vaga dos laterais. E os laterais do Vasco, no caso Puma Rodrigues, vira um ponta pelo lado direito para dar amplitude ao campo, enquanto o ponta do outro lado para dar essa amplitude é o Andrés Gomes. E o outro lateral do Vasco, Lucas Piton, vem jogar por dentro nesse corredor central, até pela característica do Piton de ser melhor construtor e não ter tanta velocidade e capacidade no 1 contra 1. O Nuno Moreira se torna mais um meia por dentro, junto com o Felipe Coutinho e o Brenner também. E o Vasco fica com 4 jogadores no entrelinhas do adversário. Além disso, também o Vasco sobrecarrega a última linha do adversário. E a intenção desse movimento é simplesmente essa. Imagina que o adversário está marcando o Vasco num 4-4-2. O Diniz quer que tenha muitos jogadores do Vasco no entrelinhas desse adversário. Ele não quer perder essa segurança na construção do jogo, então ele constrói com 4 jogadores atrás e ele ainda dá amplitude no campo com o Puma e com o Andrés Gomes. E ele também confunde a marcação do adversário movendo as suas peças dentro do campo. O extremo adversário fica sem saber quem marcar. Eu vou acompanhar o lateral que subiu ou eu vou marcar o zagueiro que agora tá na lateral? Causa essa dúvida no adversário. Mas o porquê que isso não funciona na prática? Porque o Vasco não está conseguindo jogar, principalmente no primeiro tempo contra o Volta Redonda. Porque para você jogar dessa forma, você precisa ter jogadores de muita qualidade no passe. E principalmente que essa bola entre no entrelinhas do adversário, conectando os seus meias que estão nessa posição para poderem triangular jogadas e fazerem o jogo do Vasco realmente acontecer. E isso não veio acontecendo ultimamente. O Barros é um volante que tem mais dificuldade de conectar esse passe no entrelinhas. O Robert Renan até conseguiu conectar alguns passes e foi aí que o jogo do Vasco fluiu. Mas fora isso, o Vasco muitas vezes entra em um vício de jogar só pelos lados do campo, tá com dificuldade de acessar o entrelinhas. Com esse passe mais denso, mais vertical, a bola acaba entrando somente nos extremos, no Andrés Gomes, ou esse passe entra também no Puma. Nesse sistema tático também do Diniz, os zagueiros têm muita liberdade para se lançarem também ao campo de ataque, e isso acarreta em outro movimento. Quando você perde essa bola, erra esse passe, ou você é pressionado, o adversário rouba essa bola de você, o Vasco vai ficar muito exposto no seu sistema defensivo. Os jogadores vão começar a correr para trás, alguns deles fora de posição. Essa linha de meias do Vasco com Nuno, com Coutinho, com Piton, com Andrés Gomes e com Puma, o Nuno não tem muita força para fazer esse perde-pressiona, o Coutinho também não tem força para fazer o perde-pressiona e o Piton também não tem força física para fazer esse perde-pressiona. Fica a última linha do Vasco espaçada dessa penúltima linha do Vasco e acarreta em muitos contra-ataques perigosos dos adversários. E aí o Vasco tem essa dificuldade de correr para trás, como foi no jogo também diante do Volta Redonda. E claramente para esse jogo do Vasco funcionar, você precisa claramente que um desses zagueiros que estão com mais liberdade pelo lado do campo, como nesse exemplo que eu peguei para mostrar para vocês, o Robert Renan consegue fazer o corte em cima do jogador adversário e busca esse passe por dentro, acessando já o Nuno Moreira. O Nuno Moreira com espaço no entrelinhas agora tem outras opções também de passe. O Piton, o Felipe Coutinho, você tem o Brenner também por dentro para esses jogadores triangularem a jogada agora com maior facilidade e aonde vão pegar o adversário exposto. O adversário, no caso Bruno Barra,
é obrigado a soltar no Moreira, o passe entra no Felipe Coutinho, mas o Coutinho não consegue dominar essa bola, condicionando ela para uma finalização. Ela bate, rebate e volta para o Nuno Moreira, que consegue fazer a finalização perigosa. Outro lance do Vasco que gerou bastante perigo e ajuda a explicar para vocês isso que eu falei. Olha só, o Vasco construindo com esses 4 jogadores atrás, o Robert Renan, você tem o Thiago Mendes, você tem o Barros e você tem lá em cima também o Cuesta, e aí você alarga o campo, por um lado com o Puma Rodrigues, pelo outro lado com o Andrés Gomes, e você tem esses 4 jogadores por dentro, o Nuno Moreira, o Felipe Coutinho, o Lucas Piton e o Brenner. O Robert Renan já havia encontrado o Lucas Piton jogando por dentro e agora a jogada do Vasco vai fluir. Você tem superioridade numérica nesse setor do meio de campo em cima do adversário. Os jogadores do Vasco trocam passes em velocidade, envolvendo o adversário e conseguem gerar uma possibilidade de finalização para o Felipe Coutinho, que é travada. Porém, essa foi praticamente a única vez que o Vasco fez isso no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o jogo do Vasco flui muito melhor por conta de uma mudança tática feita pelo técnico Fernando Diniz. Ele tira o Barros, que jogava praticamente como esse volante ao lado do Thiago Mendes, que se tornava zagueiro, e ele coloca o Tietê. O Tietê já tem uma característica de jogar mais nesse entrelinhas do adversário, de funcionar mais como meia, ser esse volante mais móvel, boxe to boxe. E aí ele faz só uma linha de 3 atrás e libera um dos volantes. Ele deixa só o Thiago Mendes, deixa o Robert Renan e o Cuesta lá atrás. Ele também faz uma troca muito inteligente, porque ele coloca o Rojas no lugar do Felipe Coutinho. O Coutinho estava muito preso como um segundo atacante lá junto com o Brenner. O Rojas já se movimenta com maior malemolência. E o Rojas tem algo que faz esse jogo do Vasco fluir. Ele busca a bola atrás e consegue encontrar esse passe vertical por dentro. Ele busca esse passe por dentro. Ele consegue variar as jogadas. Ele consegue trazer intensidade a esse jogo do Vasco. E aí sim, agora os jogadores vão começar a jogar, já que começou a entrar a bola no entrelinhas do adversário. Olha só esse exemplo no gol do Vasco. Os 3 jogadores lá atrás, Thiago Mendes, Robert Renan e o Cuesta. O Rojas funcionando como esse meia e o Cuesta tendo essa liberdade que eu já expliquei para vocês para subir para o campo de ataque, que às vezes até deixa o Vasco muito exposto também para os contra-ataques. Tanto o Cuesta quanto o Robert Renan têm essa liberdade para chegar. O problema é que eles estão muito viciados somente no cruzamento, precisam fazer mais jogadas de triangulação por baixo também. Você tem na área do Vasco agora o Tietê pisando na área, dando peso na área, e nesse momento do jogo ele tinha colocado o Spinelli para formar uma dupla de ataque com o Brenner. Então você tem 2 centroavantes dentro da área e você ainda tem o Puma Rodrigues dentro da área, que é um posicionamento que futuramente, quando o Cuiabano estiver bem fisicamente para jogar, quem vai ocupar é o Cuiabano. E o Cuiabano é mestre ocupando esse espaço, jogando como esse lateral por dentro para marcar gols. Ele fez muito isso no Botafogo. Se a bola cai no pé do Cuiabano dentro da área, ou próximo da área, ele tem muita chance de marcar esse gol, porque ele finaliza, conclui bem. Então esse é um posicionamento que eu acho interessante. Geralmente, quando o cruzamento vem do lado contrário, o outro lateral vai pisar na área, dando esse peso também. Nesse caso foi o Puma, e aí o Vasco acabou marcando o gol pela boa cabeçada do Spinelli, mas também por colocar muitos jogadores dentro da área, e também pelo fato de ter essa mudança, você deixar de construir com 4 para você passar a construir com 3 lá atrás, liberando mais um jogador, no caso o volante, para fazer esse papel do box to box, desse jogador que vai funcionar como um meia central e não em si como um volante. E esse movimento do Vasco se repete várias e várias vezes. Outra arma também do Vasco, do Diniz, para atacar é gerar situações de mano a mano, de 1 contra 1, para o Andrés Gomes carregar essa bola até a linha de fundo e chegar fazendo o cruzamento para dentro da área, como foi nesse lance que ele vai acabar encontrando o Rojas, que faz uma excelente finalização, pisando na área meia do Vasco, para excelente também defesa do goleiro do Volta Redonda. E para finalizar, exemplificar para vocês, o Cuesta tendo essa liberdade para pisar no campo de ataque. Olha só, o Spinelli recupera a bola por dentro, faz o passe no Cuesta, o Cuesta carrega, gera dúvida no adversário, porque o zagueiro tá avançando muito, o lateral adversário fica, pô, vou marcar o Paulo Henrique, que tá dando amplitude, eu vou marcar o Cuesta, fica na dúvida, fica no meio do caminho, gera espaço para a finalização do Cuesta. Mas volto a repetir, a principal fragilidade desse estilo de jogo do Fernando Diniz é a recomposição defensiva, que muitas vezes fica bagunçada e escancarada para contra-ataques no time do Vasco. Você acaba bagunçando muito as suas peças dentro do campo, até tem uma boa ideia, mas para essa ideia funcionar, você precisa que os jogadores
jogadores, principalmente os zagueiros, os volantes do Vasco que estão construindo lá atrás, conectem esse passe no entre linhas. Se a bola não entrar no entre linhas, provavelmente o Vasco vai ficar somente viciado em fazer cruzamentos pelos lados do campo, e aí está a explicação porque o Vasco vem cruzando tanto para dentro da área ultimamente sem tanta efetividade. Eu prefiro muito mais quando o Vasco tem somente 3 jogadores construindo atrás e o Diniz libera um desses volantes para jogar como um segundo homem realmente de meio de campo, para o Vasco ter talvez mais superioridade numérica nesse setor. E você não precisa de tantos jogadores lá atrás. Em algum momento talvez é melhor realmente você ter esse volante no entre linhas, como funcionou melhor no jogo diante do Volta Redonda quando ele fez essa mudança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, tem que deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de Vasco de WhatsApp, porque, cara, ninguém vai trazer um tipo de conteúdo como esse pra vocês. É um conteúdo que dá muito trabalho, então se tu puder hypar o vídeo, compartilhar e se inscrever, tu vai ajudar a gente demais, beleza? Fica nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!